Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre o seu coração, seja sobre a sua vida. Hoje nós vamos tratar aqui na nossa aula sobre a onipotência de Deus. Eu desejo a todos vocês que sejam bem-vindos a mais essa aula sobre a onipotência de Deus, tá? Mais uma aula de teologia, nós estaremos gravando aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos para a glória do nosso Deus, tá bom? Bom, meus queridos, hoje a nossa aula vai tratar desse tema tão importante, né, esse tema tão relevante, que é de fato a onisciência de Deus, né? E esse é um assunto que nós estamos estudando aí já há alguns dias, dentro do nosso módulo, e é uma aula de muita importância, até uma aula de muita importância, porque essa aula nos faz ter uma visão acerca de Deus, enxergar quem é o nosso Deus, como o nosso Deus trabalha, como o nosso Deus age. Então, é muito importante nós termos esse conhecimento, tá bom? Meus irmãos, vou subir aqui o nosso slide, então, para nós caminharmos aqui para a nossa aula, tá bom? E vamos dar início a essa aula sobre a onipotência de Deus. Deixa eu subir aqui com vocês. Consegui acertar aqui para nós. Sejam todos muito bem-vindos. Então, bom, vou subir o nosso slide aqui, vou passar a primeira, e aí a gente já vai dando início, tá bom? Bom, meus irmãos, tratando sobre a onipotência de Deus, tá? Então nós vamos trabalhar aqui, ó, uma questão muito importante, que é sobre os detalhes, né, que essa doutrina ela vai nos ensinar, como que essa doutrina nos ensina, qual que é a relevância dessa doutrina para nós, tá? Mas antes, então, eu quero iniciar pedindo a Deus que nos abençoe, que nos conduza através de uma oração. Então vamos orar, pedindo para que Deus ele nos abençoe nesta aula. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos, e eu peço a ti, Senhor, que seja conosco, nos abençoe, nos ajuda, para que tenhamos uma aula abençoada, uma aula onde nós cresçamos na graça, onde nós cresçamos no conhecimento, e que assim possamos te servir melhor, te glorificar melhor, Senhor. É o que nós oramos e pedimos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, meus irmãos, vamos lá para a nossa aula, então. Antes de mais nada, mais uma vez, né, sejam todos aí bem-vindos, sintam-se à vontade, você que vai estar assistindo essa aula conosco online, e aqueles que estarão assistindo essa aula posteriormente aí, dentro do nosso blog, tá? Bom, então, essa é mais uma aula do módulo 2 de Teologia, né, a doutrina de Deus, e aqui nós já caminhamos juntos por vários atributos, né, incomunicáveis do Senhor, já falamos de vários atributos, né, e nós vimos acerca, por exemplo, da aceidade de Deus, né, a eternidade de Deus, a imutabilidade de Deus, a onipresença de Deus, e a nossa última aula nós tratamos aí sobre a onisciência de Deus. E hoje nós chegamos a um dos atributos que talvez mais do que qualquer outro, né, daqueles que nós já estudamos, captura aí a ideia, uma imagem popular, e é muito frequentemente mal compreendida quando nós tratamos acerca desse assunto que trata da onipotência de Deus, tá? Mas ao mesmo tempo que muitas vezes ele é mal compreendido, ele é absolutamente central, né, diante de tudo aquilo que nós cremos e buscamos em Deus, que é então a onipotência de Deus. Antes de nós começarmos aqui então a nossa aula, e entrar propriamente dentro desse assunto, deixe-me situar esta aula dentro do módulo, né, como um todo. A ideia aqui não quando falamos sobre a onipotência de Deus, né, nós não estamos aqui, então, estudando a onipotência como se fosse uma peça avulsa, desconectada, né, de tudo aquilo que nós já vimos na aula anterior. Pelo contrário, né, cada atributo que nós estudamos até aqui,
por exemplo, como a aceidade, que nos ensinou que Deus existe por si mesmo, né? Sem depender de nada e nem de ninguém. A imutabilidade, que nos mostra aí que o nosso Senhor, ele não muda. A eternidade, que nos ensinou que Deus transcende o tempo. A onipresença, que nos mostra que Deus, ele preenche todo o espaço. A onisciência, né, que nós estamos trabalhando aí nas aulas ao vivo, que trata acerca, então, de que o Senhor, ele conhece todas as coisas, né? Ele sabe todas as coisas, e essa aula nos trouxe aí um ensino muito importante, que Deus conhece infinitamente tudo, ele não perde nada de vista, né? O Senhor é aquele que tem todo o conhecimento. Então, cada um desses atributos prepara o terreno para aquilo que nós vamos ver hoje, né? Então, o que nós iremos estudar hoje acerca da onisciência de Deus, nós podemos pensar como essa ela não é uma peça isolada, mas é uma ideia de que é uma conjunção daquilo que faz parte do ser de Deus, né? E esse atributo é aquela mesma perfeição que nós vemos trabalhando nas aulas anteriores e que podemos entender que também faz parte da perfeição do ser de Deus. E aí, para nós já começarmos aqui, eu trouxe para vocês a ideia desse mapa mental, para nós podermos pensar um pouco sobre, principalmente, o problema que esse estudo, o problema que essa doutrina, ela responde, né? O que essa doutrina responde? Então, deixe-me começar aqui com uma pergunta muito simples, que eu quero que vocês guardem aí durante toda esta aula. Por que precisamos, então, afirmar que Deus é todo-poderoso? Qual que é a necessidade de nós dizermos assim, Deus é todo-poderoso? Pense comigo, por que nós precisamos dessa afirmação, né? Por que nós não podemos apenas dizer? Será que não seria suficiente falarmos assim? Deus é muito poderoso, extraordinariamente poderoso, mais poderoso do que todos os seres, né? Então, pense comigo, por que nós precisamos, que é o primeiro ponto que a nossa questão do nosso mapa mental, ele vai levantar, né? Ele vai levantar aqui. Será que é importante, então, dizermos assim, Deus é todo poderoso? Deus é todo poderoso? É importante, né? Nós falarmos que Deus, de fato, ele é todo poderoso. E aí, a resposta é que não é suficiente apenas dizer Deus é poderoso, né? Por que não é suficiente? Porque justamente é a razão, né? Que é a razão profundamente prática e pastoral e essencial da nossa doutrina, e pensar o seguinte: se o poder de Deus tivesse limite, e se houvesse algum lugar no universo, ou alguma força, algum princípio, algum poder rival capaz de resistir eficazmente à vontade de Deus, então toda essas promessas bíblicas estariam, no fundo, sobre uma determinada suspeita. Porque uma promessa, ela só vale o poder de quem a faz. Então, o nosso Deus, ele não é apenas um Deus poderoso, ele é todo poderoso. É por isso que nós podemos, então, ter confiança dentro das Sagradas Escrituras. Porque essa promessa, ela só vale o poder de quem a faz. Quem faz pode cumprir. Então pense comigo, quando alguém promete algo, duas coisas precisam estar presentes para que a promessa possa ser confiável. Primeiro, a intenção sincera de cumprir, e segundo, né, nós podemos pensar, isto e isso aqui é frequentemente esquecido, né, muitas vezes deixar de lado, que é a capacidade real de cumprir a promessa. Então eu preciso confiar na pessoa que está prometendo e preciso entender que a pessoa que está prometendo, ela tem a capacidade real de cumprir essa promessa. Por exemplo, um pai pode prometer ao filho com toda a sinceridade do seu coração, né, que vai cumprir uma determinada promessa. Mas no final ele pode esquecer isso daí, ele pode deixar para lá, ele pode não ver que não está conseguindo cumprir essa promessa ao seu filho e deixar para lá, né? Então, um filho, por exemplo, nós podemos pensar assim, com toda a sinceridade, um pai pode dizer assim para o seu filho: filho, você que está doente, eu vou trazer saúde para você, por mais grave que seja aquela doença.
se o pai não tiver o poder de dar a cura para o filho, o poder ali, é uma promessa que, embora seja sincera, ela não é uma promessa verdadeira. Então, nós precisamos entender que quem promete precisa ter palavra de que vai realizar, e não só palavra de que vai realizar, como capacidade de realizar essa promessa. Então, nós precisamos entender isso. Então, como nós estamos usando esse exemplo de o pai que promete o filho com toda a sinceridade do seu coração, que vai curá-lo de tal doença grave, mas se não tiver o poder médico, se não tiver o poder científico ou o poder financeiro para isso, por mais que seja sincera, essa promessa não é confiável. Bom, então, ora, meus irmãos, pense comigo. As escrituras estão repletas de promessas. Promessas de perdão, promessas de restauração e promessas de ressurreição. Promessas de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como diz Romanos 8, 28. Se Deus não fosse absolutamente onipotente, todo-poderoso, todas essas promessas seriam, na melhor das hipóteses, uma boa intenção e, na pior das hipóteses, uma ilusão consoladora. Então perceba que o fato de Deus ser todo-poderoso nos leva, então, à ideia de que o nosso Deus, ele é um Deus a quem nós podemos confiar. Então percebam que as promessas dependem da capacidade de quem pode cumprir. Então nós temos esses exemplos, né? Aqui no nosso mapa mental, terceiro ponto, nós temos os exemplos humanos, que é justamente isso que estamos tratando. Sinceridade mais capacidade é igual promessa confiável. Então não adianta eu ter apenas sinceridade, eu preciso ter a capacidade de cumprir aquilo que eu estou falando. Então Deus faz promessas de perdão, restauração, ressurreição e cuidado. Sem a onipotência, seria apenas boas intenções ou apenas meras ilusões. Então, nós não nos basta, falando agora do segundo ponto aí do nosso mapa, não basta apenas dizer Deus é poderoso, ele é todo poderoso. Por isso que eu confio no Deus das Sagradas Escrituras, que apresenta um Deus todo poderoso. É por isso que a Bíblia, então, apresenta a onipotência de Deus com uma curiosidade filosófica muito, muito grande, né? E que ultrapassa os nossos pensamentos acadêmicos. Nos leva a entender coisas que nós não podemos entender. Então perceba que a Bíblia, quando ela traz essa questão da filosofia, da onipotência de Deus, que nos leva a pensar sobre o poder de Deus, essa ideia, ela ultrapassa todo modo de pensar que nós podemos dizer aqui, que fica restrito aos livros, aquilo que fica restrito apenas à parte acadêmica da coisa. Onipotência fala da grandeza, do poder, da grandeza de Deus. Então a Bíblia apresenta essa questão da onipotência como o próprio fundamento da fé, da esperança, da adoração do povo de Deus. Nós podemos confiar em Deus porque Deus, de fato, é onipotente. Então nós podemos confiar em Deus porque quem promete, ele tem também a capacidade de realizar. Ele promete sinceramente, mas também promete com a capacidade de que pode fazer. Isso é muito importante. Então, deixe-me dar uma definição de trabalho aqui, daquilo que nós vamos estudar. Tá? Então, deixa-me dar essa definição para que nós possamos nos aprofundar ao longo das nossas aulas. Quando dizemos que Deus é onipotente, nós queremos dizer que ele possui em si mesmo, não emprestado, de forma alguma emprestado. Ele possui em si mesmo. Então não é emprestado, não é adquirido, não é compartilhado com ninguém a capacidade infinita de realizar, pelo simples exercício da sua vontade, tudo o que é
compatível com sua própria natureza santa, sábia e boa. Guarde bem isso, quando nós estamos aqui trabalhando a ideia da onipotência de Deus, eu quero dizer com isso, eu quero que você fique muito claro, que quando eu digo para você que Deus é onipotente, eu quero dizer que ele possui em si mesmo, não emprestado, não adquirido, não compartilhado com ninguém, a capacidade infinita de realizar pelo simples exercício da sua vontade tudo aquilo que é compatível com a sua própria natureza, que é santa, sábia e boa. Guarde essa frase, porque ela vai aparecer depois com muito mais precisão quando nós chegarmos à formulação sistemática desse ponto. Bom, eu quero que percebam também desde já algo muito importante. A onipotência bíblica nunca aparece isolada. Ela vem sempre acompanhada de outra coisa. Por exemplo, de propósito, de aliança, de promessa. Deus não exibe seu poder como um espetáculo de força bruta. Ele exerce o serviço do seu caráter e do seu plano redentor. Isso vai ficar cada vez mais claro conforme nós estamos avançando para o texto bíblico. Então perceba, Deus, ele é onipotente, ele é grande. E é o nosso Deus, às vezes nós vemos pessoas que ficam brincando com a ideia de poder. Nós vemos muito isso frequentemente. Pessoas que brincam com a ideia de poder. Deus, se o Senhor é comigo, faz a folha cair. Faz essa pedra desaparecer. Irmãos, o poder de Deus, ele não é um poder isolado. Ele aparece, ele sempre surge. Deus sempre executa o seu poder através de propósito. De propósito. Então, é isso que é importante. Então, aqui nós podemos perceber que nós trabalhamos aqui que Deus, ele é onipotente, não basta dizer que Deus apenas é poderoso. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. A gente sabe que Deus é todo poderoso porque ele é capaz. Ele é capaz de cumprir as suas promessas. Ele não só faz, como ele é capaz de cumprir as suas promessas. A Bíblia apresenta a onipotência como fundamento. Então não é uma curiosidade filosófica, é o próprio fundamento da fé, da esperança e da adoração do povo de Deus. Quando nós podemos dar uma definição de trabalho, como no ponto 5 do nosso mapa mental, Deus é onipotente, possui em si mesmo, não é emprestado, não é adquirido e não é compartilhado. A capacidade infinita de realizar pelo simples exercício da sua vontade tudo aquilo que é compatível com sua própria natureza, que é santa, sábia e boa. A onipotência de Deus nunca aparece isolada. Ela vem sempre acompanhada de propósito, aliança e promessa. Deus não exibe seu poder como um espetáculo de força bruta. Ele exerce a serviço do seu caráter e do seu plano redentor. Isso é muito importante. E aí nós concluímos aqui esse nosso mapa mental dizendo o seguinte: a onipotência de Deus garante a confiabilidade de toda a sua promessa. Por isso nós podemos confiar e esperar e adorá-lo com segurança. Então isso é muito importante, tá? Então, para que não haja dúvida, como está no nosso mapa mental, nem a desesperança, nem a idolatria. Nosso Deus pode fazer tudo o que ele prometeu e tudo o que é bom e segue seu santo propósito, sua santa vontade, tá? Bom, seguindo então, entendendo que Deus, ele não basta dizer que ele é poderoso, mas a Bíblia apresenta Deus como o Todo-Poderoso, nós precisamos agora avançar e perceber como que as Sagradas Escrituras vai nos ensinar acerca disso. E aí nós podemos pensar, então, nas terminologias bíblicas acerca da palavra de Deus, que nos expressa a onipotência de Deus. Tá? Então, agora, nós vamos olhar para esse vocabulário que a própria Escritura utiliza para expressar este belo atributo.
Isso não é um exercício de erudição vazia. Nós não vamos fazer aqui um exercício de erudição vazia. Nós vamos perceber a riqueza que cada termo carrega e uma nuance teológica que enriquece a nossa compreensão. Então, as Escrituras usam palavras ricas para revelar a onipotência de Deus, sempre ligada à sua fidelidade, à sua autoridade e aquilo que leva o povo de Deus a adorar ao Senhor, tá? Bom, no Antigo Testamento, o primeiro termo que precisamos conhecer, e talvez você já conheça esse termo, já ouviu esse termo em músicas, já ouviu esse termo em pregação, né? Já ouviu esse termo em conferências, é o termo, então, El Shaddai. Quando nós lemos o texto sagrado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 17, nós percebemos o texto dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então você, em Gênesis 17, no versículo 1, o texto nos diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Este é o nome pelo qual Deus se revela a um homem chamado Abrão até então, e é exatamente no momento em que está prestes a lhe dar uma promessa impossível aos olhos humanos. Uma promessa, então você perceba que nós vamos ligar agora esse texto àquilo que nós falamos. Lembra que no mapa mental que nós trabalhamos agora há pouco, dizia que quem promete tem que ser sincero no que vai prometer, mas não basta sinceridade, tem que ter o quê? Capacidade. Então perceba o que Deus está dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, anda em minha presença e ser perfeita. Agora perceba uma coisa: Abraão com 99 anos e Sara estéril e avançada de idade. O nome El Shaddai aparece 31 vezes só no livro de Jó. E suas raízes provavelmente comunicam a ideia de suficiência absoluta. Um Deus que basta a si mesmo e o que basta para qualquer necessidade de seu povo. Porque, mais humanamente impossível que pareça essa promessa que Deus vai fazer a Abraão, Deus é quem garante, porque Deus basta. É Deus que está falando. Então, para cumprir essa promessa, basta o Senhor. Então, é interessante notar que os hebraístas ainda acabam discutindo nessa questão da etimologia exata do nome El Shaddai. Alguns associam a ideia àquilo que basta. Outros há uma raiz que expressa a ideia de uma montanha e que traz o conceito, o pensamento de força inabalável. Mas note bem, o uso bíblico é consistente. Onde quer que El Shaddai apareça, o contexto sempre é o de uma promessa que ultrapassa a capacidade humana. Sempre há uma promessa que vai ultrapassar o limite da capacidade humana. Bom, então, quando o termo aparece, Deus está fazendo aí dentro do texto de Gênesis, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Essa revelação a Abrão, com 99 anos de idade, Sara, que era estéril, já não tinha condição. Como que eles poderiam ter filho? Então aparece o grande, o Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Eu estou falando porque eu posso cumprir o que Deus ali está dizendo para Abraão. Né? Bom, nós podemos perceber também um outro termo que vai aparecer e que expressa aquele que é potente, que é capaz, aquele que tem força. Quando nós olhamos para a ideia, e um outro termo que nós vamos usar antes de eu passar aqui, é o termo Gevurah, que traz a ideia de força ou proeza. E é um termo que é usado no Salmo 145, no verso 11, que diz assim:
falam da glória do seu reino e falam do teu poder. Falam da glória do teu reino e falam do teu poder. Esse termo aparece frequentemente em contexto de louvor pelas obras poderosas de Deus na história. Então, o termo Gevorah, ele sempre aparece em momentos de louvores pelas obras poderosas que Deus realizou na história. Temos também um outro texto, que é uma outra palavra, que é koach, que traz a ideia de vigor, capacidade, presente justamente no texto muito belíssimo de Jeremias 32:17, o qual nós voltaremos daqui um pouco. Bom, e temos ainda a imagem da ideia do braço estendido, né? Zeroa netuia, no hebraico, uma metáfora antropomórfica, mas que é muito recorrente em todo o Antigo Testamento, para o poder de Deus em ação, especialmente na libertação do Egito, né? E temos, por fim, um termo de uma palavra bem curta, que é os, que traz a ideia de fortaleza, presente aí no Salmo 62, verso 1, um versículo que daqui a pouco nós vamos parar para pensar e vamos memorizar. Então perceba que no nosso mapa mental, a gente separou algumas palavras, né, que expressa essa ideia do poder de Deus. Por exemplo, o Gevorah, que traz a ideia de força e proeza, registrada no Salmo 145:11, né? Falam da glória do teu reino e falam do teu poder, koach, que é a ideia que traz Deus Todo-Poderoso, que é o nosso vigor e a capacidade, né? Um texto que será um pouco mais aprofundado adiante. Nós temos um outro texto que é Zeroa netuia, né? Que traz a ideia da metáfora de braço estendido, né? E uma pequena palavra que aparece, que é os, que trata em Salmo 62:11, Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Ou seja, o poder pertence a Deus, origina-se nele, pertence a ele e a ele retorna. Não há uma concorrência com esse Deus. Não existe a ideia de uma concorrência. Mas se nós analisarmos, então, esse Salmo 62:11, nós vamos perceber uma coisa. Reparem na estrutura gramatical hebraica aí dentro desse versículo. O poder pertence a Deus. Não é Deus tem poder. Como quem tem um carro, ou como quem tem uma casa, ou qualquer outra posse. O poder pertence a Deus. Como se dissesse, em toda a realidade, todo o poder que existe, existe porque é dele, deriva dele e retorna a ele. Então, não há aí uma concorrência com o nosso Deus. Agora, quando nós podemos andar pelo Novo Testamento, nós vamos encontrar alguns textos, aí alguns termos, melhor dizendo, alguns termos em grego que merecem uma atenção especial. Então, isso é uma introdução, nós vamos nos aprofundar mais para frente, tá? O primeiro termo que nós olhamos no Novo Testamento, e esse termo em grego, é o termo dynamis, que de onde vem a palavra dinâmica, né? Que fala da capacidade ativa, do poder em exercício. É uma palavra usada aí em Mateus, né? Se você acompanhar o quinto ponto aí, essa palavra que fala da capacidade ativa, né, do poder em exercício para os homens. Mateus 19 e o versículo 26 diz: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, todas as coisas são dínata diante de Deus, né? Ou seja, o nosso Deus, ele é poderoso. Então esse é um texto que nós voltaremos mais para frente com uma profundidade. O outro termo que vai aparecer é exousia, tá? Aí dentro do Novo Testamento, dentro do original, a palavra exousia, que fala de autoridade, do direito legítimo de exercer o poder. Então, olha que coisa interessante.
Dynamis, que fala da capacidade ativa, e exousia, que fala da autoridade, do direito de exercer o poder. É diferente aí do dínamos, né? Embora estejam unidas, ela é diferente, né? Existe uma diferença da palavra dínamos para a palavra exousia. E essa diferença é teologicamente importante para nós entender. É muito importante, porque dínamos fala da potência intrínseca, né? Já exousia fala da prerrogativa legítima de exercer, ou seja, Deus, ele tem a capacidade ativa como o direito de exercer. Então, quando nós usamos dínamos, nós percebemos o quê? Que Deus, ele tem a capacidade, mas quando olhamos para a palavra exousia, Deus, ele tem o direito de exercer, né? Ele tem o direito de exercer esse poder, né? Isso aqui que é muito importante para nós, então, entendermos, tá? Então, exousia fala da autoridade e do direito legítimo de exercer o poder, que é diferente, então, de dínamos, como nós acabamos de dizer. E essa diferença é muito importante para nós dentro do aspecto teológico, tá? Bom, quando Jesus, ele já ressurreto, declara toda autoridade é-me dada no céu e na terra, a palavra que é usada em Mateus 18 é justamente para autoridade, poder, exousia, ou seja, o direito de exercer a força, o direito de exercer o poder. Então ele não está apenas dizendo, eu tenho muita força. Ele está reivindicando o direito soberano de governar tudo o que existe, né? Tudo o que existe. Então aqui é uma afirmação cristológica de um peso imenso, peso muito imenso, porque vincula a onipotência do Pai diretamente à autoridade do Filho glorificado, tá? E, finalmente, existe uma palavra grega que é muito belíssima, que aparece aí repetidamente no livro de Apocalipse, que é pantocrator, né? Aquele que tem domínio sobre todas as coisas, geralmente traduzido também como todo-poderoso. É a palavra que os cânticos, né, celestiais usam diante do trono de Deus, e nós podemos ver isso em Apocalipse 4:8, quando diz, santo, santo, santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. Então essa palavra Todo-Poderoso, no grego, ali no livro de Apocalipse, aparece como pantocrato, né, que era, que é e que há de vir. Então aqui, para vocês terem ideias, meus irmãos, é interessante, né, saber que quando os judeus traduziram o Novo Testamento, o Antigo Testamento para o grego, dentro daquilo que ficou conhecido como a Septuaginta, né, a Septuaginta, eles usaram exatamente esta palavra pantocrato, tanto para traduzir El Shaddai, quanto para traduzir outros títulos divinos, como Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, no grego, os dois grandes eixos do poder de Deus no Antigo Testamento, a suficiência absoluta e o comando soberano sobre todas as hostes celestiais e terrenas. Então, se fundem em uma única palavra, que é justamente essa palavra pantocrato, né? Então, percebam, irmãos, como o próprio vocabulário bíblico, ele já nos ensina algo, né? A onipotência de Deus nunca é apresentada nas Escrituras com uma força fria e uma força impessoal. Ela é sempre ligada à suficiência, à fidelidade, à autoridade legítima e, como veremos, também à adoração. Então, antes de nós seguirmos aí, tá? Antes de nós darmos sequência, vamos apenas para um comentário rápido também sobre o latim, porque ele vai nos ajudar mais adiante aí dentro do desenvolvimento do pensamento da aula. A palavra latina onipotentia, né, que é todo poder, é um termo que a tradição teológica ocidental adotou como termo técnico padrão, tá? E foi nessa tradição latina que se desenvolveu uma distinção muito importante que nós vamos examinar com calma na parte da sessão sistemática. A diferença entre aquilo que Deus, em sua capacidade absoluta, poderia fazer
e aquilo que Deus, por sua vontade livre e de fato decidiu fazer, tá? Então, esse é só um comentário aqui, porque nós vamos usar esse ponto mais tarde, tá? Então, nós vamos usar esse ponto aí mais tarde. Bom, agora, dito isso, né, feito essas formulações, acho que seria muito importante, então, nós analisarmos agora os textos sagrados acerca da onipotência de Deus e pensarmos acerca da fundamentação bíblica, né, e os textos que constroem o nosso argumento acerca da onipotência divina. Bom, vamos lá? Temos um texto aqui, que é o texto de Jó 42, e o versículo 2, aonde existe, eu acredito que muita gente tenha, de fato, memorizado esse texto, usa esse texto na sua oração, mas se nós pararmos para pensar no poderio que esse texto traz, é uma coisa extraordinária, é uma coisa muito bela, muito grandiosa. Jó 42 e o verso 2, e o versículo 2 nos diz da seguinte maneira: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Só um minuto. Aquecendo a garganta. Eu vou só pegar um pouquinho de água e já volto, tá? Bom, vamos voltar aqui então a nossa ideia, né? Peço desculpa, acabei me engasgando aqui, tá? Bom, meus irmãos, então pensando na riqueza que o texto de Jó 42 e o verso 2 ele traz para nós, é algo muito importante, porque Jó traz a ideia de bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, tá? Então preste atenção. Agora, depois de 37 capítulos de sofrimento, lamentos e um longo confronto retórico que o próprio Senhor interpela Jó com perguntas sobre a criação, que estabeleceu o fundamento da terra, quem estabeleceu o fundamento da terra, quem determina o curso das estrelas, quem sustenta o próprio Leviatã, Jó finalmente traz essa resposta. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode de fato, Senhor, ser frustrado. Então, repare que Jó não está fazendo uma afirmação filosófica abstrata. Não. É uma confissão de um homem. Olha que coisa interessante. Essa é uma confissão de um homem quebrado. É uma confissão de um homem que perdeu tudo. Perdeu filhos, riqueza, saúde, e que, confrontado com a majestade do próprio Criador, chegou a uma conclusão dupla. Primeiro, que o poder de Deus não conhece limite de extensão. Segundo, e isso aqui é muito fundamental, que este poder é infalível em execução. O texto hebraico usa a palavra mesmar, e nós vamos trabalhar essa palavra mais para frente, que essa palavra pode ser entendida como propósito ou plano, e diz que nenhum plano de Deus pode ser cortado, impedido. O verbo que aparece, betzar,
Ou seja, nenhum plano de Deus pode ser betzar, cortado, impedido. Olha que coisa interessante que esse homem, depois de tamanho sofrimento, trouxe. A onipotência bíblica, já neste texto fundacional, aparece unida à sabedoria e ao propósito divino. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Aqui eu acho que já dá para nós fazermos uma breve aplicação. Quanto de nós, você que está assistindo essa aula, quantos de nós não passamos, e quantos talvez estejam passando por um livro de Jó pessoal? Uma perda que não faz sentido. Uma dor que parece sem explicação. E a resposta que Jó chega não é uma explicação filosófica acerca do sofrimento. É uma confissão de confiança no poder e no propósito de Deus, mesmo sem entender tudo isso. Então, depois de tamanho sofrimento, Jó diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado, pode ser impedido. Isso é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Então imagina a confiança, o poder de Deus. Poder de Deus. Um outro texto que nós podemos, então, caminharmos para examinar é o texto, então, do nosso amado, querido profeta Jeremias, 32 e 27. Né? Jeremias 32, versículo 17 e 27. Jeremias, dentro desse contexto, e eu posso olhar e dizer para você, este talvez para mim seja um dos textos mais comoventes de toda a escritura sobre esse tema. Imagina uma questão. Jerusalém está cercada pelo exército babilônico, a cidade prestes a cair, e neste exato momento, Deus manda Jeremias comprar um campo em Anatote. Um investimento que, humanamente, não faz o menor sentido. Humanamente falando, não tem o menor sentido. O exército está aí, pronto para tomar tudo. E aí você vê Deus mandando o profeta comprar um campo em Anatote. Um investimento que, humanamente, não faz o menor sentido. Justamente porque a terra está prestes para ser tomada pelo inimigo. E então Jeremias ora. Jeremias faz uma oração. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada te é demasiadamente maravilhoso. É a oração do profeta. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada te é demasiadamente maravilhoso. Eu acho que nós podemos descer, então, ao verso 27, ao versículo 27, e pensarmos e entendermos o que o verso 27 nos diz. Eis que é a resposta aqui, né? E diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haveria coisa alguma demasiadamente maravilhosa para mim? Olha o texto. Olha esse texto. Reparem no encadeamento, né? No encadeamento lógico aqui. Reparem nisso. A confiança de Jeremias na onipotência criadora de Deus, aquele que fez os céus e a terra. Então perceba, nesse encadeamento lógico, a confiança de Jeremias na onipotência criadora de Deus, aquele que fez os céus e a terra, e o fundamento de sua esperança de que Deus também pode restaurar o que parece
irremediavelmente perdido. Então perceba como Jeremias ele demonstra esta confiança na onipotência de Deus, que fez os céus e terra. Ele traz isso como fundamento de esperança de que Deus também pode restaurar aquilo que parece irremediavelmente perdido. A onipotência cósmica e a onipotência histórica caminham junto. Quando eu digo cósmica, eu digo no sentido do Criador, aquele que criou todas as coisas. Deus é aquele que cuida de todas as coisas. E este padrão, irmão, se repete por várias vezes ao longo de todas as Escrituras. Sempre que o povo de Deus precisa de esperança em meio à sua crise histórica concreta, nós podemos observar os autores bíblicos como eles recorrem à memória da criação, como Jeremias está recorrendo. Toda vez que o povo de Deus entra biblicamente, você olhando as lutas e as pelejas, você percebe que toda vez que eles entram em grandes batalhas, eles recorrem ao Deus que criou os céus e a terra. Porque se Deus fez os céus e a terra, e a fez do nada, ex nihilo, nenhuma crise particular da história está além do alcance. Isso é uma confiança muito tremenda, é uma coisa extraordinária. Que confiança maravilhosa nós podemos ver aqui. Nada foge ao alcance de Deus. Então você perceba que Jeremias, ele demonstra, se Deus fez os céus e a terra, como está aí no nosso mapa, nenhuma crise da história está além do seu alcance. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nosso Deus. O outro texto que nós também podemos olhar um pouco mais agora atentamente, né, é o texto, então, de Gênesis 18, 14, onde o texto diz, haveria coisa demasiada maravilhosa para o Senhor? Então, olha que coisa interessante. Haveria coisa demasiada maravilhosa para o Senhor? Você percebe essa conexão com Jeremias, né? Que coisa interessante. Notem praticamente a mesma pergunta que acabamos de ler em Jeremias, escrita mais de 2000 anos antes. O verbo hebraico nos dois textos, que é pala, significa ser extraordinário, ir além da capacidade normal. É como se o Deus dos patriarcas e o Deus do profeta estivessem, através dos séculos, ensinando ao seu povo a mesma verdade fundamental, com a mesma palavra. É um eco textual maravilhoso, que atravessa toda a história do Antigo Testamento e que, teologicamente, aponta para a fidelidade de Deus e de um único Deus que nunca muda o seu caráter, ainda que circunstâncias históricas mudem radicalmente. Então perceba que a mesma palavra que nós refletimos em Jeremias também aparece em Gênesis. O Deus de gerações e gerações, que tem a sua onipotência, a sua grandeza, a sua virtude. Então, falar sobre a onipotência de Deus não é simplesmente falar de um Deus que carrega um poder, é falar do Deus Todo-Poderoso revelado pelas Sagradas Escrituras. Bom, agora nós vamos para o Novo Testamento e vamos perceber algo muito importante. O contexto que nós vamos entrar agora é o encontro de Jesus com um jovem rico. Isso aqui é fundamental, preste atenção. Que se afasta triste, porque tinha muitas riquezas e não conseguia abrir mão delas para seguir a Cristo. Os discípulos, então, ali atônitos, perguntam: quem, pois, pode se salvar? Olha só a pergunta. Quem
pois, pode se salvar? Olha a pergunta. E então Jesus responde de uma forma extraordinária. E aí nós podemos ver isso em Mateus 19 e o versículo 26. A resposta de Jesus aos discípulos é essa: para os homens, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Irmãos, olha que coisa extraordinária. Para os homens é impossível se salvar, mas para Deus tudo é possível. Isso aqui é algo extraordinariamente importante para nós. Isso, de fato, é algo extraordinariamente importante, irmão. A onipotência de Deus aqui não está sendo aplicada à criação do universo ou ao governo da história. Perceba que a onipotência de Deus aqui está sendo aplicada à salvação de uma alma humana. Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Então perceba que transformar um coração apegado às riquezas, quebrar a resistência espiritual de um pecador, operar a regeneração, isso é, humanamente falando, impossível. E é exatamente por isso que a salvação é, do início ao fim, uma obra da onipotência de Deus e não da conquista humana. A salvação é a onipotência de Deus em ação na vida humana. Jesus ensina isso. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Só Deus pode transformar o coração do homem. Só Deus pode mudar o coração de uma pessoa. Só Deus pode transformar. E deixe-me insistir, então, aqui com vocês nesse ponto. Porque esse ponto ele vai reaparecer mais adiante, nesta mesma aula, quando nós falarmos da relação entre a onipotência e a doutrina da eleição. Se a conversão de um pecador dependesse, em última instância, da força da vontade daquele pecador, ninguém jamais seria salvo. Ninguém jamais seria salvo. Mas, como Jesus diz, para os homens é impossível. A boa notícia aqui para nós, e a boa notícia que o Evangelho nos traz, é que a salvação não depende da capacidade humana, mas unicamente da onipotência de Deus. É importante, né? É importante. Quem pode se salvar? Jesus diz, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Para Deus, para Jesus, é possível que os homens sejam salvos. Isso é um texto que nos faz parar e pensar, raciocinar sobre essa tão grandeza do poder de Deus. Louvado seja Deus. Um outro texto que nós queremos examinar para a fundamentação bíblica disso que nós estamos trabalhando, da onipotência de Deus, um outro texto bíblico, é o texto que está em Efésios, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. E nós podemos examinar Efésios 3 e o verso 20 também. Bom, Paulo ora para que os efésios conheçam. Aí o texto nos diz da seguinte maneira, separando aqui, claro, a parte que nós queremos destacar, né, dar mais ênfase. Paulo diz assim, ó, a suprema grandeza do poder, do seu poder, em relação a nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então, preste atenção. No grego original, Paulo ele
ele empilha 4 palavras, e nós vamos olhar para isso daqui a pouquinho. Ele empilha 4 palavras diferentes para poder. Em um único versículo, ele usa 4 palavras diferentes. Então, olha como que Paulo ele está mostrando como a onipotência de Deus é perfeita. Ele empilha em um único texto 4 palavras para expressar o poder do Senhor. Ele usa neste versículo a palavra dinamis, energia, kratos e ixis. Então ele usa a palavra dinamis, energia, kratos e ixis. É como se o vocabulário humano não fosse suficiente e Paulo precisasse acumular sinônimos sobre sinônimo para tentar comunicar algo da incomensurabilidade do poder de Deus. Gramaticalmente, esta é uma das expressões de maior intensidade retórica em todo o Novo Testamento. E qual é o padrão desse poder? A ressurreição de Cristo dentre os mortos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que opera em nós, os que cremos. Não um poder genérico, mas especificamente o poder da ressurreição, operando na nossa regeneração e santificação. Isso é muito interessante. Isso é muito importante. Quando nós vemos Paulo continuando em Efésios 3 e o versículo 20, o texto nos diz: e é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Repare na intensificação retórica desse versículo. Acima de todas as coisas, abundantemente. E ainda um prefixo grego hiper, que reforça tudo isso mais uma vez. Vamos dizer assim, é uma tripla intensificação. Paulo está fazendo aqui uma tripla intensificação. Paulo não está apenas dizendo que Deus pode fazer mais do que pedimos. Está dizendo que o poder de Deus ultrapassa qualitativamente e não apenas quantitativamente tudo o que somos capazes de imaginar. Ele estica, ele diz: Deus é poderoso. É muito poderoso, é mais poderoso do que nós podemos perceber, infinitamente mais daquilo que podemos conceber em nosso ser. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Bom, por fim, nós ainda vamos analisar mais um texto, que é o texto de Romanos, capítulo 1, e versículo 20. Tá? E um texto que nos mostra que a onipotência de Deus não é conhecida apenas pela Escritura, mas também por toda a criação. Romanos 1:20, um texto também muito conhecido dos meus irmãos, diz assim: os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua natureza divina, claramente se veem desde a criação do mundo, sendo entendidos por meio das coisas que foram feitas. Isso, então, significa que todo ser humano, olhando para a criação, tem diante de si um testemunho objetivo do poder eterno de Deus. Testemunho este que é suficiente para deixar qualquer ser humano indesculpável. Como diz o versículo seguinte: mas insuficiente para produzir salvação no ser humano, ou uma fé salvadora. Porque a salvação depende exclusivamente do dínamos, da energia,
do Espírito Santo agindo através da palavra pregada para o pecador. Agora, este texto, irmão, é fundamento bíblico para o uso legítimo do chamado argumento cosmológico dentro aí do pensamento apologético, né? Algo que nós vamos retomar um pouco mais para frente, quando nós chegarmos aí dentro das implicações filosóficas do pensamento dessa doutrina. Bom, meus irmãos, eu vou encerrar essa aula por aqui, só recapitulando aquilo que nós vimos, né? Só recapitulando aquilo que nós observamos antes de dar o próximo passo. Então, antes de seguirmos, nós passamos uma recapitulação rápida desses 6 textos, porque eu vou ter que parar essa aula para gravar outra aula para não ficar o vídeo muito grande, tá? Então, vamos seguir aí para a nossa recapitulação, tá? Para que fiquem gravados aí na memória de vocês que estão estudando conosco. Jó 42 nos ensinou que o poder de Deus é infalível em execução. Então, nós percebemos isso em Jó. Nenhum plano seu pode ser frustrado. Então, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Jeremias 32, versículo 17, versículo 27, nos ensinam que o poder criador de Deus fundamenta a sua capacidade de restaurar o que parece historicamente perdido. Então, Deus não perde aí o guia, né, o cabo da história. Ele tem poder para restaurar aquilo que parece perdido, e Jeremias entendia isso, tá? Nós olhamos para Gênesis 18, 14, que nos ensinou que nenhuma promessa de Deus é demasiadamente maravilhosa para ele cumprir, ou seja, não existe nada maravilhoso perante esse Deus. Ele é poderoso para cumprir todas as coisas, por mais difícil que seja. Nós olhamos para Mateus 19, 26, que nos ensinou que o mesmo poder ilimitado, né, se aplica também à salvação de uma alma humana. Nós olhamos para Efésios, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 3, que nos ensinaram que esse poder tem um padrão concreto, a ressurreição de Cristo, né? E uma promessa de superabundância. Nós percebemos também Romanos 1, 22, que nos ensinou que esse poder já é testemunhado de forma objetiva na própria criação, mesmo que antes de abrirmos a Bíblia, você consegue ver pela natureza o poder de Deus. Então nós temos estes 6 textos que nós trabalhamos, que traz uma única doutrina coerente à onipotência de Deus. Bom, vou encerrar nossa aula por aqui. Acho que aqui a gente já trabalhamos bastante, né? Trabalhamos 1 hora e 7 minutos já de aula, e olha como é lindo tudo isso que nós estamos tratando aqui. Nas próximas aulas, nós iremos trabalhar, então, o desenvolvimento progressivo dessa doutrina na história da redenção. Que Deus te abençoe, continue acompanhando as nossas aulas. Espero que essa aula tenha, de alguma forma, aberto os teus olhos, te edificado, feito você perceber o tamanho da grandeza desse Deus que nós servimos, e é a esse Deus que nós oramos, é a esse Deus que nós nos devotamos, é a esse mesmo Deus que nós buscamos e que nos salvou. Que Deus te abençoe, até a próxima aula, meu irmão.